Olá, Arena do Gol TV, mais uma vez no nosso programa, agora falando sobre o Campeonato Brasileiro 2024, 26ª rodada. Eu, Daniel Costa, hoje aqui com os meus amigos Hudson Gonçalves e Rogério Gonçalves, comentando aqui, falando um pouco sobre esta rodada do Campeonato Brasileiro. Começando com o Atlético Goianiense 0, Vitória 2, um jogo aqui dos desesperos, talvez tentando alguma coisa ainda nesse ano do Campeonato Brasileiro, para o Atlético Goianiense e para o Vitória. Um jogo que foi 2-0 para o Vitória, um jogo tranquilo, sem muitas emoções. 2-0 para o Vitória e o Atlético Goianiense continua ali na última colocação do Brasileirão. O Atlético Goianiense deu uma queda assim brusca, né? É um time que, por exemplo, teve um jogo do Atlético Goianiense contra o Flamengo, que o Atlético Goianiense no primeiro turno aí ganhou do Flamengo de 2-1, né? E depois veio decaindo, até que hoje perdeu com o Vitória, com todo respeito ao Vitória, mas realmente essa queda do Atlético Goianiense foi complicada. Ali foi uma luta dos desesperados e perder dentro de casa numa situação de zona de rebaixamento no querer mesmo jogar a Série B, porque o Vitória também não vem mostrando um grande futebol, não tem também grandes jogadores. Mas o Atlético, na minha opinião, deixou escapar aí, pelo menos, no ruim, um pontinho, né? Atlético Goianiense que faz 2 gols nessa partida com Alejandro e Mateuzinho. Mateuzinho que vem jogando aí no Vitória e fazendo seus gols, né? O Vitória que fica, então, na 17ª colocação. Primeiro ali da zona de rebaixamento, com 25 pontos. E olha que curioso, embaixo o Corinthians com 25 e em cima tem o Fluminense e o Criciúma. E o Grêmio. Ambos com 27 e 28, ou seja, uma rodada pode mudar tudo. Sobe o Vitória e o Corinthians, desce o Grêmio e o Fluminense ou o Criciúma. Então, em uma rodada, esses primeiros aqui da zona de rebaixamento podem mudar tudo. Igual lá em cima, né, também. Como a gente falou ali do 4º, 5º e 6º colocado, uma rodada muda tudo. Muda tudo. Na segunda partida, nós tivemos, então, Atlético Paranaense 1, Fortaleza 1. Fortaleza começa ganhando a partida e o Atlético Paranaense consegue o empate aí nessa partida. Um jogo aqui também meio sem muitas emoções, apesar de que o Atlético Paranaense finalizou 29 vezes nessa partida. Algo bem extraordinário, né? Não é o comum nas partidas com apenas 9 finalizações do Fortaleza. É verdade. E dentro de casa, né, também, né? Então tinha que mostrar alguma coisa, tinha que dar alguma resposta. Principalmente depois da derrota da Copa do Brasil, ali naquele aperto nas 2 partidas contra o Vasco, né? Verdade. E foi um jogo que o Atlético jogou mais do que o Fortaleza. Bem superior em campo, né? O mando de campo foi uma coisa que contou a favor do Atlético. O Atlético jogou até bem demais e deu o azar, vamos botar assim, de ter tomado um gol logo no primeiro tempo. Mas correu atrás, né? Teve que correr atrás. Aí foi pior que teve que correr atrás do resultado, pelo menos um empate. Não foi tão ruim para o Atlético. O Atlético, nesse jogo aí contra o Fortaleza, o Fortaleza não vem fazendo boas partidas nas últimas partidas do Fortaleza. Aí caiu um pouco, né, de rendimento. E o Atlético Paranaense também na tabela aí deu uma queda, já tem um tempinho, né? E agora foi desclassificado também, o Vasco desclassificou ele da Copa do Brasil. Mas é um time perigoso, é um time que tem muita intensidade, é um time muito dinâmico dentro de campo, principalmente quando está jogando no seu campo, né? Mas como o Fortaleza também, apesar de ter caído o rendimento, não é um time tão fraco assim, né? Vamos dizer assim, mesmo jogando na casa do adversário, o placar já diz tudo aí, 1-1, empate. E são 2 equipes também que também não estão mal assim no Campeonato Brasileiro. E o resultado foi esse, 1-1. Para o Atlético Paranaense começa a ficar uma situação apertada, né? Porque nas últimas 5 partidas, 3 derrotas e 2 empates. E levando eles para a 13ª colocação com apenas 30 pontos e o primeiro da zona de rebaixamento tem 25. São 2 rodadas, tudo bem, não é tão fácil assim para ele entrar na zona de rebaixamento. Verdade. Mas já começa a preocupar, porque se você entra numa zona que você sai da Sul-Americana do outro ano, você começa a se aproximar da zona de rebaixamento em 5 partidas no Brasileirão, 3 derrotas e 2 empates, ou seja, sai da Copa do Brasil, tá acabando com o ano do Atlético Paranaense, acabou com o ano deles. Porque a única coisa que restou para ele é só o brasileiro. E agora... E numa posição perigosa agora, então olha como é que a coisa Mas também é uma zona, vamos botar assim, confortável, porque agora eles podem se concentrar só no brasileiro
E vai ter mais tempo para descansar, né? Porque não vai ter quarta e sexta, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Vai ser domingo. Até voltar quarta e domingo, Sim. eles têm um tempo para poder se algumas organizar e mudar a situação deles na tabela. Não ficou tão ruim também. Tão apertado, né? Querendo ou não, esses times que ficam só disputando um campeonato, eles levam vantagem porque sobre lesão, né, o número de jogos, como Dá o tempo de Roberto falou. recuperar quem está lesionado também. Exatamente. E eles focam só no objetivo. Quando você bota força numa coisa só, a coisa é mais fácil de andar, né? Vamos dizer assim. E é o que o Atlético Paranaense tem agora. É o brasileiro, né? Sair dessa posição que ele caiu muito, né? Quem falaria no início do campeonato que o Atlético Paranaense estaria na 13ª posição, né? No primeiro turno. Exatamente. O Fortaleza, então, que fica na terceira colocação com 49 pontos, acima do Flamengo com 45 e abaixo do Palmeiras e Botafogo com 50 e 53, respectivamente. Tivemos depois aqui um jogão de bola, né? Botafogo aí, para os amantes do futebol, aí Botafogo demonstrando um excelente futebol, uma excelente organização com o técnico aqui do clube dos fãs aqui do nosso amigo. Um abraço aí, Arthur Jorge, fazendo um ótimo trabalho no Botafogo. Arthur Jorge, aí tem até um fã-clube aqui do Arena do Gol TV com o nosso amigo Hudson Gonçalves. Mas, realmente, né, tem sido feito um bom trabalho. Você vê um Botafogo totalmente organizado, um Botafogo que, se precisar fazer uma substituição, qualquer coisa ele se mantém organizado, ele consegue continuar para cima do oponente ali e ganha do Corinthians em casa de 2-1, um jogão de bola. Eu até queria aqui rapidinho mandar um abraço aqui, que a gente vem fazendo os vídeos e eu ainda não fiz, mas agora eu vou fazer. Queria mandar um abraço aqui pro meu tio Raimundo, lá de Macaé. Tio, um grande abraço pro senhor aí, confia que o Botafogo pode pegar essa taça esse ano, hein? Um grande abraço, muita saudade do senhor. Exatamente, ainda mais depois do ano passado, né? Onde o Botafogo estava com a mão na taça mais do que nunca, pela diferença de pontos. Nesse ano não. Ele vem jogando talvez melhor, mas jogo após jogo ali, né? Não tem essa diferença. Ou seja, ele vem lutando partida após partida para se manter na primeira colocação e levar aí, quem sabe, esse ano a taça para casa. Não é o meu time de escolha, foi o Bahia e o Flamengo, e eu ainda tô firme nos meus dois times, hein? Vamos lá, meu tricolor Bahia e o Mengão aqui do Rio de Janeiro, para rumo à vitória desse ano aí do Campeonato Brasileiro. Mas voltando pro jogo aqui, 2-1, e que jogão de bola, hein? Foi. O Botafogo jogando muita bola contra o Corinthians. O Corinthians deu sorte, né? Esse pênalti aí, se não fosse esse pênalti aí, o Botafogo teria ganho de 2-0 fácil, porque pra mim, na minha opinião, foi fácil, porque o Botafogo é muito superior ao Corinthians. Muito superior. Apesar do Corinthians ter um time que hoje está organizado, coisa que não vinha sendo organizado. Os jogadores estão mostrando, pelo menos, vontade e determinação. Eu sei que isso, muitos dos momentos, não ganha jogo. E esse menino, o Garro, esse argentino, se achou dentro do Corinthians. Ele é um bom jogador, ele tem uma boa visão de jogo e a maioria dos gols do Corinthians hoje passam pelos pés dele. Ele tem uma ótima visão de jogo. Se esqueci o nome daquele jogador agora, meu Deus do céu. O centroavante do Corinthians não estivesse numa... Tá falando do Carelli? Pedro Raul, Thales Magno. Pedro Raul, Thales Magno. Não, é o... Romero? Onde é o O camisa Romero? 9. Esqueci o nome dele agora. Caraca, esse menino eu falo direto dele. Ele é um bom jogador, mas ele não... Esse ano ele tá numa fase muito ruim. Tudo que ele pega, ele erra. Gols feitos que ele, ano passado, quando jogou no Inter, ele guardava, ele não tem guardado. Então, e esse menino, ele é muito bom, esse Garro. Ele joga muito bem, ele é muito inteligente. Ele dentro do campo, ele faz o segundo atacante quando o Corinthians está sem a bola. Quando o Corinthians está com a bola, ele quando volta. ele não vai bem, o Corinthians não vai bem, né? É Não sei se verdade. você já reparou, nas Já. últimas partidas do Corinthians, quando o Garro não tem jogado bem, é um jogo com certeza que o Corinthians não foi bem. Sim. Aí o Romero também vem jogando bem. O Thales Magno, querendo ou não, um jogo ou outro, ele decide com um golzinho. E Yuri Alberto, lembrem. E Yuri Alberto não vem bem. Até o próprio Fagner vem jogando bem também. Sim, sim. Apesar também, né, que o time do Corinthians ele é muito limitado. Tu vê que a reserva do Fagner é o Mateuzinho, que não foi... E nessa partida o Mateuzinho começou jogando e o Fagner ficou na reserva. Mas aí também é querer demais, né? O Corinthians há pouco tempo atrás não tinha nem organização, vai estar se organizando, então vai crescer, vai numa crescente aí, vai ver. Verdade. E a grande contratação também do Corinthians foi o Hugo Souza, né? Por empréstimo do Flamengo, que vem Sim, não. agarrando Total. Eu acho que talvez ali o grande destaque, tirando
o Romero e o Garro no Corinthians hoje é o Hugo Souza, né? O Corinthians acertou nessa contratação. O Hugo veio e agarrou a oportunidade também, né? Porque tem muitos que vão, às vezes, com uma oportunidade dessa e não entende o tamanho do clube que ele se encontra. Então, é uma oportunidade estar no Corinthians. Por mais que tenha acontecido essa crise financeira, esses problemas com diretoria, que ainda não foram resolvidos, estão sendo amenizados, mas ainda não foram resolvidos, mas o Hugo Souza abraçou a ideia de eu estou no Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, e ele vem se destacando bastante, e agora com essa nova comissão técnica ele vem ainda mais, devido a essa organização, né, que vem rolando no Corinthians, o Hugo vem se destacando mais ainda. E o Botafogo, há um tempo atrás, as pessoas gostavam de ver o Flamengo jogando. Sim. Infelizmente isso não tem acontecido, mas como aqui a gente está falando do Botafogo, o Botafogo tem jogado um futebol de encher os olhos, né? Não tem nenhuma estrela, né? Se você olhar ali no Botafogo, realmente você não vê uma estrela, porém, ótimos jogadores, muito disciplinados na tática ali que o Arthur Jorge propõe. Pô, Almada, Savarino, Luiz Henrique, o próprio Vitinho jogando demais. O Botafogo está merecendo colocar a mão nessa taça, está jogando um futebol de alto nível e não sei não, hein? Acho que esse ano sai Botafogo. Eu acho que um dos pilares do time do Botafogo hoje não é muito falado, que é o zagueiro Bastos. Esse angolano joga demais. Joga demais. Verdade. O cara trouxe solidez. O Alexander Barbosa ali com ele ali faz uma... Mas porque ele trouxe essa solidez dentro do Flamengo, do Botafogo. Ele trouxe essa solidez, porque se você vê o Alexander Barbosa, ele chegou, se não me engano, a jogar antes do Bastos chegar e a zaga do Botafogo não estava tão bem assim. Mas quando ele chegou, ele assumiu essa titularidade, acabou os problemas do Botafogo. Sim. Acabou, ele conseguiu manter. O Alexander Barbosa, sim, é porque quando você tem um cara que se doa dentro de campo, é muito difícil a outra pessoa não se doar. Com certeza. Então o Bastos, ele se doa. Você vê que tem momentos do jogo que ele sai um passe dele perfeito, sai um desarme, e muitas das vezes para passar dele é muito difícil. Eu tô falando assim por jogos que eu tenho visto, até mesmo agora esse último jogo aí, ele anulou os atacantes do Corinthians. Anulou. Sim. Então, você acaba fazendo com que seus companheiros cresçam com você. Sim. E tem mais um detalhe, às vezes o Bastos pega até uma rapinha ali de fazer um gol, né? Até aquela história, né? Às vezes você faz uma contratação que nem é uma grande contratação, mas para compor um elenco, alguma coisa do tipo. Mas se você tem um elenco que vem jogando muito bem, aquela contratação se destaca muito também. Por quê? Não é porque ela é muito boa, não, mas é porque ela está num elenco muito fechado, um elenco que vem jogando em conjunto mesmo, em união, que vem jogando com raça, com uma estrutura técnica ali, uma organização. Então o Bastos vem numa situação dessa e acaba entrando ali, e aí os outros falam, opa, calma aí, a gente tem que continuar, senão... E aí o Botafogo consegue esse bom rendimento dentro de campo aí. O Corinthians que fica numa situação apertada no Brasileirão nessa 18ª colocação, com 25 pontos, e nas últimas 5 partidas do Corinthians, foram 2 empates e 2 derrotas, e apenas uma vitória. Então você vê que no Brasileirão, inclusive o próprio técnico do Corinthians fala, né, nessa última partida agora, pela Sul-Americana, Copa do Brasil, do Corinthians? Foi Copa do Brasil. Copa do Brasil, Sul-Americano Cruzeiro. Pela Copa do Brasil, e ele fala após a partida. Ele fala, não, calma aí, nós vamos jogar contra o Flamengo, mas o nosso foco é o Campeonato Brasileiro. Ou seja, não é que ele está se desfazendo do Flamengo, mas é porque no Campeonato Brasileiro eles estão na zona de rebaixamento. Se eles não melhorarem essa situação deles aqui, o Campeonato Brasileiro está indo para a etapa final. Faltam 2 meses para acabar. Então, se ele não se organizar realmente no Brasileirão, não adianta levar a taça da Copa do Brasil e ser rebaixado. Imagina, você ganhar uma Copa do Brasil para a Série B no Brasileirão. Não tem sentido. Não, e não só sentido financeiro também, né? Porque você ganha ali alguns milhões, mas e como é que você sustenta o próximo ano com esse investimento do Corinthians? É difícil, você afunda o clube. Então ele deixa isso bem claro também para a torcida. Olha, vamos jogar contra o Flamengo, é óbvio que quer ganhar, até porque é um clássico, né? E o Flamengo não vem tão bem, mas a gente tem que se livrar da Copa do Brasileirão, senão o negócio fica apertado. Né? E o Botafogo... Desculpa te interromper, e ele tem que aproveitar o Corinthians, que agora ele conseguiu pelo menos se organizar. Sim, tá bem. É hora de vir numa crescente aí para sair dessa situação. E o Botafogo fica então na primeira colocação, se mantém com 53 pontos, e o Palmeiras, que é o segundo, com 50 pontos. Após essa partida, nós tivemos Palmeiras 5, Criciúma 0.
Alguém falou esse resultado aqui na semana Gilson, passada? Gilson. 5 a 0. Gilson tá aqui hoje, mas Gilson falou, acertou, Gilson. Vou pagar teu açaí, vou pagar teu açaí. 5 a 0 para o Palmeiras contra o Criciúma não era nada diferente do que a gente imaginava, né? Um Palmeiras que hoje só tem até o final do ano o Campeonato Brasileiro. Sim. Então, na verdade, eu acho que o Palmeiras agora se torna o grande aqui time a buscar essa taça nesse ano. Pode ser a grande pedra aí no caminho do Botafogo. A partir de agora, eu acho que é o time que vai pressionar, vai ser o Palmeiras. Eu acho que é o grande destaque agora vai ser o Palmeiras. Porque o Palmeiras só tem a Copa do o Brasileirão. Não vai se preocupar com mais nada. Vai recuperar os seus jogadores que estão machucados, inclusive o Estevão se machucou nesse jogo aí. Sim. Pô, vai conseguir chegar inteiro nas últimas rodadas, que são as rodadas que definem o campeão. E o Botafogo ainda tem a Libertadores para poder se preocupar, né? Então, nesse quesito de descanso, de preparação, o Palmeiras sai na frente. Até porque o Palmeiras também tem um treinador igual o Arthur Jorge, né? Muito inteligente e tem seu elenco na mão. Não, e o Palmeiras é um time muito qualificado. Tá botando força só no Campeonato Brasileiro. O técnico já provou que é um ótimo técnico, né? O Abel, eles tem um time do Palmeiras na mão. Então, tipo assim, é um time muito perigoso. Tu vê, pegou aí foi o Cuiabá, o Criciúma, 5 a 0. E Botafogo que tem que se firmar, tem que se segurar, tem jogado bem, mas tem que se ligar no Palmeiras, que o Palmeiras vem embalado. Exatamente. Nós tivemos aí, depois desse Palmeiras, o Palmeiras que fica então na segunda colocação, né, como nós já falamos, com 50 pontos, e o Criciúma já fica um pouco mais apertado na 15ª com 28, apenas 3 pontos do Vitória e Corinthians da zona de rebaixamento. Então, o Criciúma aí que se segure, porque senão ele vai acabar descendo mais uma vez para a Série B. Seguinte desse jogo, tivemos Bragantino 2, Grêmio 2. Um jogo aí que o Grêmio precisava muito vencer para sair da zona de rebaixamento, né? Era uma oportunidade ali, né? Jogando fora de casa, não é fácil jogar contra o Bragantino, na casa do Bragantino, né? Mas era ali uma oportunidade, né? Opa, calma aí, um jogo de meio aqui, não estamos mais na Copa do Brasil, vamos ganhar aqui, talvez a gente fica lá, mas o Grêmio vai e se aperta ali 2 a 2 contra o Bragantino e fica ainda numa situação difícil no Brasileirão. Mas apesar de ter sido um jogo bom, né? Isso que eu ia falar. Não foi um jogo ruim, né? Eu tô falando só o resultado mesmo, né? Pro Grêmio ali era a oportunidade de... Mas vou te falar, também não foi ruim, porque o Grêmio saiu, jogou fora de casa, sim, contra um Bragantino que não é um time bobo, não é um time desorganizado, é um time muito bem organizado, muito bem treinado, apesar de suas peças não se comparar com algumas peças do Grêmio. Mas foi um jogo que o Grêmio não saiu sem nada, né? O Grêmio saiu com um pontinho, é melhor ter um pontinho do que nada, e fora de casa ainda melhor ainda. Pelo menos ele, na realidade, no meu ponto de vista, aí quem saiu perdendo, na minha opinião, foi o Bragantino, que dentro de casa conseguiu um empate, e o Grêmio, que vem de fora, precisando pontuar, conseguiu pelo menos um pontinho. Levando esse ponto para casa. O Grêmio tá ali naquela zona ali, né, desconfortável ali, um pouco fora da zona, mas bem próximo ali na boca ali do Lobo, né? E tem agora esse jogo aí com o Flamengo. O Flamengo vai vir todo desorganizado aí, né? É sempre um grande clássico, Flamengo e Grêmio, né? Mas é a oportunidade do Grêmio, porque o Flamengo não vai vir com a sua força total. E pro Grêmio poder conquistar mais 3 pontos aí e se afastar mais da zona de rebaixamento. Exatamente. O Grêmio que fica então na 14ª colocação com 28 pontos. O Criciúma abaixo com 28 também, mas apenas 3 pontos o Grêmio está na zona de rebaixamento, ou seja, uma rodada aqui pode mudar tudo pro Grêmio. Então a oportunidade, na verdade, era só de, opa, saímos. E o Bragantino tem 31, ou seja, o Bragantino ainda está um pontinho ali respirando da zona de rebaixamento. Mas se ele perde pro Grêmio, realmente aí o prejuízo era total do Bragantino, porque ele é que ficava nessa situação apertada da zona de rebaixamento. O Bragantino que está, então, na 12ª posição aí do Campeonato Brasileiro. E aí nós tivemos o grande Juventude contra o Fluminense. Que jogo, hein? 1 a 0 Fluminense. O Fluminense se mantendo ali na vitória e, de repente, em 2 minutos, toma 2 gols. Mas o time do Juventude é muito bem treinado. O Jair Ventura conseguiu manter o trabalho que o Roger vinha mantendo no Juventude. O Juventude teve uma crescente muito grande.
o Juventude, hoje você não vê um jogo do Juventude, um jogo ruim, um jogo apático, um jogo morno. Não foi bem, né? Você não vê, né? Todo jogo o Juventude ele tá muito bem organizado, jogando muito bem ali as partidas, verdade. Tanto que mostrou a superioridade que os gols do Juventude não foi um empate no primeiro, foram bem próximos ali um do outro. Foi, então você viu que o time tem uma meta, tem uma disposição. Também agora só tem, se eu não me engano, só o brasileiro também, né? Brasileirão. Então, para se manter, que como ele veio da segunda divisão para a primeira agora, ele está se mantendo ali, quer se manter mais um ano aí. E pegar uma Sul-Americana, né? Sim. Porque isso seria muito bom para o Juventude, né? Sim. Não só a nível financeiro, mas para o crescimento do clube mesmo. Você vem para uma Série A, você consegue encaixar uma diretoria, uma comissão técnica, que começam a trazer bons resultados ali dentro de campo, e aí de repente você já entra para a Sul-Americana no ano seguinte, muito bom pro Juventude, sim, né? Sim. E por que a gente aqui procura ressaltar, até vocês brincam aí que eu tenho que ter a carteirinha do Arthur Jorge, é porque o Jair Ventura, você vê quando o time está na mão do técnico, né? O técnico conhece o time, melhor dizendo. Você vê que no primeiro tempo eu vi o jogo, o Juventude realmente não jogou bem, o Fluminense dominou o primeiro tempo, poderia ter feito até mais, porém não fez, e no segundo tempo o Jair Ventura conseguiu reorganizar a equipe. Você vê que ele tem os jogadores ali na mão, ali, o elenco dele na mão, ele conseguiu mexer as peças, né? Tem esse jogador Marcelinho que tinha acabado de entrar no segundo tempo, meteu o segundo gol do Juventude. E o Juventude é uma pedra no sapato do Fluminense, que desclassificou o Fluminense na Copa do Brasil. E agora? Né? E agora 1x0 Fluminense virado em 2-3 minutos ali, faz 2 gols e acaba com a vitória de novo, né? Exatamente. E o pior, né? Porque ele deixa o Fluminense agora, na verdade, deixa o Fluminense não, o Fluminense é que se fez nessa posição, mas devido à partida, o Juventude acaba deixando o Fluminense numa situação perigosíssima também. A gente estava falando do Corinthians, do Grêmio, que estão aqui perto, mas o Fluminense tem 27 pontos, ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E antes que falem, que às vezes a gente tem falado muito, mas fulano não jogou, ciclano não jogou, o Fluminense estava com a sua potência total. Sim, total. Tem esses detalhes que a gente vem Marcelo, comentando. Jogou Thiago Silva, jogou o Ganso. Exatamente. E já o Juventude não, o Juventude em 11º, ou seja, já começa... Opa, vamos pensar aqui numa Sul-Americana para o ano que vem, que já a gente está dentro dessa possibilidade, com 32 pontos, ou seja, bem já distante da zona de rebaixamento, e realmente colou nesses times ali da Sul-Americana. Bem próximo do Vasco, né? Bem próximo do Vasco, tem 35. Bem próximo do Vasco. 35 e o Juventude com 32, ou seja, uma partida ali de realmente colado nos times da Sul-Americana. Ainda não está definido, porque uma rodada ele pode vir para a parte de baixo, mas ele já se afastou da zona de rebaixamento e já começa a buscar ali realmente essa potência para a Sul-Americana no ano de 2025. Tivemos também aqui um jogão que eu não lembro desses resultados das apostas. Eu vou anotar já para a semana que vem o que nós vamos falar aqui dos resultados. Nós fomos unânimes aqui em falar que o Cruzeiro ganharia? O Cruzeiro ganharia, né? E, no entanto, o São Paulo vai lá fora de casa e faz um bom trabalho e ganha de 1-0 do Cruzeiro. Mas desde que chegaram esses reforços do Cruzeiro, eu nunca tinha visto um jogo tão ruim do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou muito abaixo e o principal de tudo, na minha opinião, jogou desorganizado demais. Tanto que o São Paulo não fez uma excelente partida e fez um golzinho. Sim, quando você olha até as estatísticas dessa partida, né, um Cruzeiro com mais posse de bola do que o São Paulo, 57-43. Não é nada muito distante, né, até pela quantidade de passes, você vê que realmente é. Porque, um exemplo, o Cruzeiro aqui nessa partida teve em torno de 520 passes, já o São Paulo 350. Ou seja, já é uma diferença muito grande, posse de bola. Mas posse de bola como? Desenvolvendo alguma jogada ou não desenvolvendo? Em compensação, finalizações nós tivemos 14 contra 13. Ou seja, o São Paulo realmente foi de igual para igual, né? Então, um Cruzeiro muito mal, realmente, jogando em casa. São duas grandes equipes, né? Não deixa, é um clássico. E os dois times também, eles impõem ali durante o jogo um volume de jogo ali, né? Lá e cá, sempre o jogo é lá e cá. O São Paulo é um time muito, como é que se diz, veloz, vamos dizer assim, né? Nessa coisa da movimentação, e o Cruzeiro também é a mesma coisa. Então, placar já diz tudo sobre o jogo em si, né? Mas foi muito improdutivo os números hoje, nesse jogo aí, inclusive, foram uns números muito injustos, porque o Cruzeiro teve bastante a posse de bola, mas foi muito improdutivo. Foi um Cruzeiro muito apático, um Cruzeiro que ficou rodando bola, rodando, mas não agredia o São Paulo
da maneira que era necessária, até mesmo por estar jogando dentro de casa, com a torcida apoiando. Eu acho que o Cruzeiro foi uma das piores partidas desse novo Cruzeiro aí, que esses novos reforços foi essa daí, porque o São Paulo, mesmo tendo ganho, foi um São Paulo preguiçoso, um São Paulo cansado, um São Paulo que parecia estar com pensamento na Libertadores, no Botafogo e não no jogo contra o Cruzeiro. Então a vitória caiu no colo, eu vejo dessa forma, do São Paulo, apesar do Zubeldia ser um excelente técnico. Caiu no colo dele, essa vitória aí. E tem essa coisa também, esse negócio de ter a posse de bola 80% a mais do que o adversário, não quer dizer muita coisa. O Fluminense teve uma posse de bola muito mais do que o Juventude e acabou perdendo de virada. Então, na própria partida do Atlético Paranaense que nós falamos, foram 29 finalizações do Atlético Paranaense. E aí a gente vê aqui uma partida onde um finalizou 14 e o outro 13. Ou seja, somando os dois, ainda não atinge nem só as finalizações do Atlético, fora de Fortaleza. E, no entanto, você vê um jogo onde o São Paulo vai lá fora de casa e ganha de 1-0. E aí no Fortaleza e Atlético Paranaense, 1-1 jogo. Então, nem sempre os números eles vão retratar o que aconteceu dentro de campo, né? Verdade. Nós falávamos isso nos bastidores, inclusive sobre algumas partidas da Sul-Americana, Libertadores, que nós vamos falar nos próximos vídeos, mas você vê nesse jogo aqui, 1-0 de São Paulo, caiu ali a vitória, aproveitamos a oportunidade, mas foi um jogo morno, até perto do que nós esperávamos. O São Paulo que fica na 5ª colocação com essa vitória, com 44 pontos. Ou seja, uma vitória do São Paulo aqui na próxima, ele simplesmente começa a colar nos 3 primeiros, mas ele ainda não se firmou ali, né, devido aos altos e baixos que o São Paulo vinha tendo. Inclusive nas últimas 5 partidas do São Paulo, foi uma vitória, uma derrota. Uma vitória, uma derrota. E uma vitória, ou seja, o São Paulo que oscila aqui no Campeonato Brasileiro, ainda não conseguiu se manter ali com algumas vitórias seguidas, como a gente vem falando do Palmeiras, do Fortaleza, que chegaram até 5 vitórias seguidas. Sim. Ou seja, nessa reta final, para o São Paulo se firmar e pegar essa Libertadores, ele vai precisar se manter um pouco mais. Mas você vê que, né? com tudo isso, se um tempo atrás, nós falaríamos, por exemplo, como você falou no início do campeonato, que apostando no Bahia ser campeão, o Bahia hoje está atrás do São Paulo. Então, tipo assim, que a gente há um tempo atrás não falaria que o São Paulo ia estar em 5º colocado no Campeonato Brasileiro, né? Apesar de, desde que o técnico veio, a gente já começou a apostar um pouco mais no São Paulo, porque a gente viu o bom trabalho que foi feito, né? Mas não era isso esperado. E já o Cruzeiro fica em 7º. Para o Cruzeiro isso não é bom. Não. Pelo alto investimento que está sendo feito nessa safra do Cruzeiro. Ou seja, não pegar uma Libertadores para o ano que vem para o Cruzeiro é muito ruim. É muito ruim. Não que ele vai ganhar no que vem a Libertadores, mas já é um trabalho que eles vão ter muito melhor para o próximo ano, né? E cada jogo você ganha na Libertadores, né? Querendo ou não, é um dinheiro a mais, né? Um trabalho. Vai desconstruir tudo que era toda a proposta do Cruzeiro, né, com a SAF aí, vai desconstruir todo o objetivo deles aí, porque realmente está 7º e está perigando aí, porque o Cruzeiro tem feito partidas ruins aí. Exatamente. Continuando aqui então no Brasileirão, nas últimas partidas tivemos Bahia 3, Atlético Mineiro 0. O Bahia jogando muito bem aqui, Everaldo, Everton Ribeiro e o Lúcio meteram gols aí e brilharam nesta partida, ofuscando totalmente o Atlético Mineiro. Algo não tão esperado, o Atlético Mineiro ser ofuscado. Talvez a vitória, tudo bem, né? A nível de estatísticas foi um jogo totalmente igualitário. Mas 3-0 é um massacre, é uma goleada. Da última vez... Eu gosto de goleada a partir de 4, mas foi uma goleada. 3-0 foi uma goleada. Lembra da última vez que eu falei? Ó, se o Rogério Ceni conseguir juntar os cacos, entrar na mente dos jogadores, que ele não saiu satisfeito. Voltamos pro jogo. Voltaram pro jogo. Exatamente. E eles voltaram E é o que a gente tá falando aqui do Bahia, né? O É. Bahia volta pro jogo numa vitória dessa. Uma vitória, Volta. vou até usar o termo aqui do nosso amigo, uma vitória maiúscula aqui do Com Bahia. certeza. Né? Não foi um jogo qualquer. Porque você vê, aí a gente volta lá naquela coisa da organização. O time do Bahia, ele é um time organizado. Sim. Porém, as peças do Bahia não se comparam, né? Não vou dizer que a distância é tão grande assim, mas o time, no papel, o time do Atlético é melhor. Porém, o time do Atlético Mineiro ainda não tem essa organização tática 100% como a do Bahia. E a zaga do Atlético Mineiro deixa muito a desejar. Você vê que é isso que faz com que o Atlético oscile tanto. A zaga do Atlético Mineiro é uma mãe. Mas é porque o Gabriel Milito, o treinador do Galo, ele é um retranqueiro. E o time do Atlético não sabe jogar fechado. O time do Atlético, assim, em comparações, joga igual o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo, que era para jogar em tese. Ele não sabe jogar retrancado. É um time que se desorganiza muito ali atrás. Muito. Mas se você pegar o trabalho do Filipão ano passado em termos de organização,
era bem melhor. Nem se compara. O antecessor a ele, que era o Kudê, também conseguiu organizar desta forma o Atlético, defensivamente. O Milito já não consegue, porque o Hulk não tem característica de marcação. Jogou sem o lateral esquerdo, que quem jogou na lateral esquerda foi o Scarpa. Então, já começou mal. Meio que desandou, porque quanto tempo faz que o Scarpa não joga na lateral esquerda? Então o cara começa a querer inventar umas situações que não dá. E com isso o Bahia já veio bastante motivado, dentro de casa, com as suas peças. Inclusive nesse jogo, vou até falar do Everton Ribeiro, que já vem desequilibrando, já não é novidade para ninguém há muito tempo. Então dentro do Bahia, o Everton Ribeiro, o Everaldo e o Jean Lucas jogando bem, e o Cauli, que ali o Cauli é a formiguinha do Bahia. Esses caras estando no bom dia, 3-0 para cima. E é um time muito mais coeso ali, porque o Rogério Ceni já conhece o quê? Eu voltando aqui no Arthur Jorge. Eu falei que ele tem um fã-clube do Arthur Jorge. É um técnico que conhece as peças que tem e sabe usar as peças bem. Por mais que o Bahia às vezes faça um jogo ruim, você falou no comentário passado, né, que ele ia trabalhar ali na mente dos jogadores, ele conhece. Agora, esse técnico do Atlético Mineiro ainda não sabe o time que tem na mão. Porque só esse ataque aí do Atlético Mineiro, o Scarpa ali, o Paulinho, o próprio Fausto Vera, que joga bem, Bernardo. Exatamente. Allan Kardec no ataque, Hulk, o Davidson, o Cadu. Não era para sofrer nessa situação, né? Era para estar numa situação mais confortável, né? E não desmerecendo o Bahia, com o timaço que tem, com bom trabalho. Sim, mas a gente está falando aqui do que o Atlético Mineiro tem na sua mão ali, na sua pauta, para poder apresentar um bom futebol. E tem essa condição, né? Tem. Não, e o Bahia tem uma SAF também, ou seja, tem valores sendo injetados, tem um excelente estádio, então... Não, e o Bahia a gente vem falando que é uma grande equipe, tanto que você colocou o Bahia como um dos principais aí para poder ser um candidato ao título, né? Exatamente. O Atlético Mineiro que começa a perigar também, fica com 33 pontos na 10ª colocação. Talvez não belisque nenhuma Sul-Americana para o ano que vem, se continuar nessa situação. E isso é péssimo para o investimento que a SAF vem fazendo. Já o Bahia não, volta ali pela briga de ficar entre os 6 primeiros e buscar a Libertadores, que talvez seja o maior objetivo do Bahia para esse ano, né, devido a todo o investimento da SAF, e ele vem para essa 6ª colocação. E aí, para finalizar as últimas 2 partidas, vamos começar então com o Internacional 3, Cuiabá 0, uma aqui goleada também aqui do Internacional, né? A gente falou sobre o Cuiabá fora de casa, o Cuiabá ficar incomodando, mas aqui não teve trabalho nenhum, né? O Internacional que vem com o Roger, que nós falávamos aqui do Juventude, do Jair Ventura, mas o Roger Machado preparou todo um trabalho e o Jair Ventura sabiamente conseguiu continuar ali de uma forma grandiosa. Porém, o Roger vem para um Internacional que estava muito mal no Campeonato Brasileiro e aí ele vem trazer essa organização e demora algumas rodadas para conseguir. Só que nas últimas rodadas o Internacional vem se mostrando outro Internacional. Aí nós vamos entrar também no fator Alan, esqueci o nome do camisa 10 deles. Do Internacional? Do Internacional. Alan Patrick. O Alan Patrick subiu de produção de uma forma absurda. Porque o Alan Patrick tá vendo que a seleção precisa de um 10 e ele, nesse momento que tem jogado, merece essa 10 aí, hein? Da seleção? Da seleção. Aí é uma briga já, ele tá querendo arrumar briga hoje, hein? Jogado bastante, Alan Patrick. Principalmente esse jogo aí, ele botou a bola embaixo do braço e foi o maestro do jogo. O Borré também, né? Um jogador que a bola sobra pra ele faz o gol, não adianta, né? Um atacante ali que sabe fazer gol. O que acontece? O Cuiabá veio de uma vitória em cima do Criciúma, né? Todo respeito ao Criciúma, mas é um adversário que hoje em dia está jogando futebol inferior ao Juventude. Por que eu estou falando do Juventude agora? Porque o Internacional, a rodada anterior, ganhou de 3-1 do Juventude. Então você vê a crescente do Internacional, entendeu? Então, tipo assim, o Cuiabá não vem fazendo, né, um bom campeonato. Ele vem tirando pontos, como a gente tem falado de alguns assim, mas infelizmente não está aí na 19ª posição e o Internacional vem numa crescente, né? Exatamente, o Cuiabá fica na 19ª colocação com 22 pontos, apenas 3 pontos de Vitória e Corinthians, que são os 2 primeiros, e o Internacional não, o Internacional agora se firma ali na 8ª posição e talvez já pensando numa Libertadores. Eu não sei se esse é o objetivo do Internacional,
mas na 8ª colocação, com 38 pontos, você já começa a pensar ali numa Libertadores, já que o Bahia, que é o primeiro ali dos 6 primeiros, tem 42. Ou seja, uma vitória, um empate, 2 vitórias, você já cola. Não é tão fácil, porque os outros têm que perder, mas você já começa a enxergar aqueles outros ali. E Né? vale ressaltar que o Inter não estava podendo aí há um tempo atrás, por causa daquela tragédia que aconteceu lá no Sul, né? Poder jogar na sua casa, isso tudo conta. Até o treinamento, jogar, foi toda uma... Mas eu vou falar que o Roger, os jogadores compraram a ideia do Roger. O Roger conseguiu recuperar alguns jogadores, porque se você for olhar o antecessor, o Kudê, não conseguiu botar o Borré para jogar bem. O Alan Patrick se sacrificava e não rendia o esperado. E hoje o Roger tem conseguido tirar o melhor desses jogadores. Com certeza, está fazendo um ótimo trabalho. O Kudê está caindo de produção, não está fazendo um bom trabalho ultimamente. E aqui pra gente finalizar então essa rodada aqui com a melhor partida, a vitória do Vasco sobre o Flamengo por 1-1. O Vasco foi uma vitória. Eu vejo dessa forma, pro Vasco foi uma vitória, não só porque saiu perdendo de 1-0, mas pelo que vinha apresentando no Brasileirão e pelo que começa a apresentar, começando a respirar, trazer bons resultados ali para o time. Esse 1-1 contra o Flamengo pro Vasco foi bom. Foi uma das partidas que o Vasco jogou muito abaixo também do que o Vasco vem apresentando. Tanto que o Vasco está numa semifinal de Copa do Brasil, não é... E não é jogando bem, muito pelo contrário, é com muita vontade, com muita raça, né? Mas um pouco de organização. E sem essas novas peças aí, que essas peças entraram mais para jogar agora, né? O Coutinho voltando de lesão. E o Vasco também achou esse gol aí com uma movimentação muito inteligente, assim, na minha opinião, do Verratti, que ele preocupou o Fabrício Bruno, ou o Fabrício Bruno não conseguiu... É porque bola cruzada na área, a gente lembra do Verratti metendo gol, né? Você não pensa no Felipe Coutinho, no Payet fazendo gol dentro da área. Até porque o Coutinho é baixo, né? A estatura baixa. Você não pensa nele fazendo gol, você pensa no Verratti. E o Verratti conseguiu botar o Fabrício Bruno para ficar preocupado com ele, não conseguiu, com isso o Fabrício Bruno não conseguiu interceptar o cruzamento, perfeito cruzamento do Pumita, que há muito tempo o Pumita vem jogando mal, mas nesse jogo aí ele jogou muito bem, entrou muito bem, e o cruzamento foi dele. E o Coutinho também foi inteligente na antecipação, né? Do Alexandre. Uma piada da zaga do Flamengo, total. Sim, o time do Tite é desorganizado demais. O time do Tite, desde a seleção brasileira, demonstra em certo momento do jogo uma desorganização absurda, porque tanto que quem estava marcando o Coutinho dentro da área era o Alexandre. E os dois zagueiros estavam tentando fechar o lateral e preocupado com o Veguete. E o meio-campo aberto, um contra-ataque no final do jogo, que o Léo Pereira forçou uma falta. Pode ter sido, pode não ter sido. Mas o que o zagueiro estava fazendo na ponta esquerda? O cabeça de área não matou a jogada quando teve oportunidade. E para mim foi mérito do Vasco o gol. E demérito, mais uma vez, do Tite, que vem mostrando, não é o 11º, não é o 12º, há muitos jogos, há muitos trabalhos anteriores do Tite, tem esse déficit aí, né? O Tite não tem o time do Flamengo na mão. O Tite coloca da cabeça dele, ele não coloca o time que tem que ser o time real. Todo mundo tá vendo, só o Tite que não. Eu estou botando a minha cara para falar aqui porque eu posso falar, porque o nosso programa é democrático, eu sou um comentarista, gosto de futebol. E, enfim, ficou barato, porque era para o Vasco ter ganho esse jogo, porque se não tivesse aquela bobeira ali do meio de campo do Vasco. O meio de campo do Vasco não funcionou nesse jogo. Se funcionasse e a bola chegasse no Verratti, com certeza o Flamengo perderia esse jogo fatalmente. Porque o Flamengo é um time totalmente desorganizado em campo. Chega uma hora que a gente não vê um time, a gente vê um bando. E eu acho que o senhor Tite tem que começar a colocar a barba de molho, porque a coisa está ficando feia. E vamos também aqui exaltar o treinador do Vasco, né? Porque a mexida que ele fez, ele tirou o Payet, botou o Coutinho, e o Coutinho entrou cometendo uma falta no Wesley. O Payet que não vinha muito bem, né? Não jogou muito bem nesse jogo, não fez uma boa partida. Não o que ele vem apresentando, né? Não foi mal, mas não foi bem. A bola não chegou no Verratti, né? Sim, verdade. A gente não teve nenhuma possibilidade de gol como ele vem tendo nas últimas partidas e vem marcando. Isso que eu tô falando, se tivesse, porque o Flamengo tá com uma deficiência enorme de bola alçada na área, que o Vasco poderia ter usado contra o Flamengo. O Flamengo tá com uma deficiência, bola cruzada na área é gol contra o Flamengo, infelizmente, né? Mas
o Flamengo gosta, vamos dizer assim, fator sorte, né? Não gosto de usar muito esse termo, mas fator sorte ali, do meio de campo do Vasco não funcionar como deveria. Se funcionasse, eu acho que o Vasco sairia com a vitória. E o Coutinho também não chegou a entrar bem, assim, que eu falo assim, o Coutinho na realidade não entrou bem, não. O Coutinho entrou bem. Foi gol, né? Não, mas ele também fez o que o Flamengo deveria ter feito. Porque se o Wesley passa dele ali, poderia criar um perigo, poderia sair até um gol, a gente não sabe. Sim. Ele matou a jogada, o que o Flamengo deveria ter feito. Mas muito inteligente também, né? Quando a gente sim. fala do Gerson, do Felipe Coutinho, do Payet, você vê que eles jogam, claro, com todo o físico, com toda a estrutura que eles possuem, mas eles jogam muito com a inteligência, né? Muito. A própria antecipação do gol do Felipe Coutinho, se de repente é um outro atacante, ele não se antecipa para fazer aquele gol, ele perde a oportunidade. Até pela né? estatura dele também. Sim, também. Mas aí a mão do técnico do Vasco também, né? Porque, pô, sacou, tirou o Payet, colocou o Coutinho, fez o que ele tinha nas mãos dele, o que ele tinha treinado, e foi feliz, porque ele tirou o lateral que estava bem no jogo, o Paulinho estava bem no jogo, Paulo Henrique bota o Puma Rodrigues. e bota o Puma Rodrigues, e o Puma Rodrigues, com uma felicidade imensa, um cruzamento perfeito, Sim. botou, mais uma vez, gol de cabeça contra o Flamengo, botou o Coutinho em condições, né, de fazer o gol, empatar. E pro Vasco, não acho vergonha nenhuma ter comemorado como uma vitória, porque vinha jogando mal, vinha sendo massacrado. No Brasileirão, no primeiro turno inteiro, né? Mas aí é onde eu falo, foi uma posse de bola inefetiva. Já o Vasco, a única oportunidade no jogo do Vasco, de gol mesmo, ele guardou. Sem contar o histórico das duas equipes. O histórico do Flamengo e o histórico do Vasco nessa temporada. O Vasco teve vários problemas aí dentro de campo e fora de campo, entendeu? E o Flamengo com um time desse aí muito caro, elenco, né? Um excelente elenco, não consegue se encontrar. E o Vasco, a oportunidade que você falou muito bem, a oportunidade que teve, conseguiu aproveitar um jogador de alta qualidade como o Coutinho. Além do treinador do Vasco, tá o quê? Vamos botar aí 6 meses? Acho muito o treinador do Vasco tá 6 meses no comando. O Tite tá 1 ano no Flamengo. E até hoje o Flamengo não consegue essa organização, né? Inclusive o Flamengo, que perdeu uma grande oportunidade de colar nos 3 primeiros do Brasileirão. Sim, que agora exatamente. ele fica a 4 pontos do Fortaleza, que é o primeiro ali. Então, numa posição ainda agradável, 4ª colocação, mas ele fica colado nos 2 de baixo. Que nós já estávamos falando que é o São Paulo e o Bahia. Então agora o Flamengo já não é mais o que está entre os 3 primeiros. Ele está entre os 3 ali da parte de baixo dessas 6 primeiras posições. Já o Vasco não. O Vasco se firma ali na 9ª colocação, garantindo ali, né? Ainda tem Brasileirão pela frente, mas garantindo ali uma Sul-Americana. Não, calma aí. A nossa Sul-Americana aqui é isso que a gente precisa. Vamos ganhar algumas partidas e se manter aqui. Em contrapartida, o Vasco avança na Copa do Brasil. Ou seja, respira financeiramente, né? Respira ali para motivar o elenco. Poxa, a gente está na semifinal da Copa do Brasil, a gente saiu daquela posição de rebaixamento do Brasileirão, então isso traz um ânimo para o clube, né? De uma certa forma geral mesmo, financeira, de estrutura, do próprio Pedrinho que vem trabalhando muito ali para conseguir organizar as contas, que não é fácil, principalmente depois de uma SAF onde injeta dinheiro e agora não tem mais esse dinheiro, então não é fácil, mas o Flamengo realmente perde uma oportunidade e o Vasco ganha essa oportunidade, né? Ainda vou falar mais ainda. Se acabasse hoje o campeonato, o Vasco não poderia falar que foi uma temporada ruim. Ruim nesses problemas que o Vasco teve. Sim. Principalmente extra-campo. Mas dentro de campo, o Vasco estaria uma Mas- temporada Bom tamanho. de E bom tamanho. outra coisa, eu ressalto aqui que o planejamento da SAF no início do ano era não cair. Sim. Não tinha planejamento de pegar Copa nenhuma. Nenhuma. E o Vasco já está dentro de uma Sul-Americana. Não, e o Vasco nem imaginava chegar numa semifinal Chegar. da Copa do Brasil. Sim, exatamente. Então, esse planejamento, se você for ver dentro Já da entrou SAF, Sim. cascalho. Né? Quase Dentro- 10 milhões nessa última dentro da SAF do Vasco, não tinha isso. A preocupação deles era não ser rebaixado. E o Vasco está mostrando além do que poderia e do que tinha em mente. Que no máximo aí, se eu não me engano, o planejamento do Vasco era chegar numa 15ª, 13ª posição. Era se safar realmente das da zona outras. de rebaixamento. Exatamente. E na 27ª rodada, vamos aos resultados, então, as nossas opiniões, o que nós achamos aqui. Você, nosso amigo que está aí também acompanhando, se você concordar com a gente ou não concordar, coloca aqui o resultado das partidas, comenta, manda para seus amigos, olha o que esses malucos estão falando sobre futebol,
Manda lá para eles, porque você vai estar ajudando aí a gente a propagar mais ainda as notícias que a gente vem trazendo aqui, os comentários sobre futebol e o que você acha também. Seja nosso comentarista, coloca aí embaixo a sua opinião. Começando aqui pela 27ª rodada, Vitória e Juventude. Eu vou de Juventude. Juventude fora de casa, mas eu vou de Juventude. 2-1 para o Juventude antes que eles roubem o resultado. Esse resultado é meu, eu vou registrar esse resultado no meu nome. 2-1 para o Juventude. 2-0 Juventude. Eu vou de 2-0 também, Juventude. Juventude. Então a Mesmo aposta vitória, aqui é Juventude, todo mundo. Corinthians e Atlético Goianiense. Eu acho que o Corinthians, não sei se vai vir com o time completo, né, por conta de Copa do Brasil, porém, eu vou de Corinthians aqui, um massacre do Corinthians contra o Atlético Goianiense, 3-0 pro Corinthians. Eu vou novamente 2-0. 2-0 Corinthians. Como eu acho que o Corinthians vai jogar completo, acho uns 2-1 Corinthians. 2-1. 2-1. Gilson não tá aqui, mas eu vou fazer a sua aposta 5-0 Corinthians. Os resultados maiúsculos aí, deu certo na última, né? Vamos lá, vamos ver essa aqui agora. E Fluminense e Botafogo, um clássico hoje ainda no Maracanã, 18h30. Esse vai ser um... É porque clássico é sempre clássico. É obviamente que o Botafogo vive uma realidade totalmente diferente da do Fluminense, mas clássico é clássico. Mas mesmo assim eu coloco aí 2-0 Botafogo. Eu vou derrubar seu só tô de placar. 2-1. 2-1 Botafogo. Eu vou de 1-1 nessa partida, porque o Botafogo aqui superior, né, como a gente já vem mostrando, ao Fluminense muito superior, porém um clássico. E eu vejo assim que o clássico as coisas mudam, como nós tivemos o Vasco 1, Flamengo 1, na verdade o Flamengo, que era o mandante de campo, eu vou aqui também de 1-1 nesse jogo do Fluminense e Botafogo. E teremos no Castelão aqui também um baita clássico, Fortaleza e Bahia, hein? Um jogão aqui, fica difícil escolher alguma coisa. 1-1? Eu vou de 1-1. E aí, Rogério? Eu vou de... Fortaleza e Bahia. Eu vou de 3-0 pro Bahia. 2-1 pra quem? 2-1 pro Bahia. 2-1 Bahia. É um jogo difícil, né? Eu vou de 2-2, um jogo com 4 gols aqui. Mesmo o Fortaleza jogando em casa, mas um jogo de 2-2. Atlético Mineiro e Bragantino, oportunidade para o Atlético Mineiro tentar voltar a respirar. Jogando em casa aí contra o Bragantino, mas eu vou de Atlético Mineiro 2, Bragantino 1. Volto lá para o meu resultado Eu vou 1-0 Atlético. 1-0. Gol do Paulinho, hein? Gol do Paulinho. Colocou até o marcador, hein? Fica de olho aí nesse resultado, hein? Ó, eu vou nesse jogo aí de 1-1. 1-1. 1-1. Um jogo possível, 1-1. Mas eu vou de 2-1, vitória do Atlético Mineiro, e teremos Vasco e Palmeiras. 5-0 no Palmeiras. Eles não são fáceis não pode dar uma oportunidade. Eu vou de 2-1 pro Palmeiras. Aqui o Vasco vai jogar em casa, talvez um empate, mas eu vou de 2-1 pro Palmeiras, que o Palmeiras está totalmente vidrado no Campeonato Brasileiro. É o jogo da vida deles, né? Eles têm que se manter lá no campeonato para ter essa vitória aí desse ano. Eu elogiei o treinador do Vasco, elogiei o time do Vasco, mas eu acho que pelo que o Abel sabe que só tem isso, 3-0. 3-0. Nem um golzinho do Vasco? Bota um golzinho aí do Verrete aí pra se manter na artilharia. Então, pra mim, 1-0 Vasco. 1-0 Vasco. Foi aqui na diferença, né? 1-0 Vasco. Teremos também um grande clássico do futebol brasileiro, Grêmio e Flamengo. Esse jogo já lá na Arena do Grêmio, o Grêmio que vem liberando aos poucos a sua torcida na Arena, né? Até por conta estrutural, para ver se realmente tudo que foi feito pela engenharia vai se manter tudo certo, mas graças a Deus tudo certo. Grêmio e Flamengo jogando lá no Rio Grande do Sul. Olhando os pensamentos do treinador do Flamengo, que é o grande problema, o grande obstáculo do Flamengo, e o seu filho não fica longe, eu acho que 2-1 Grêmio. Então, a gente tem moral para falar porque nós somos flamenguistas. Para mim é 2-0 Grêmio. 2-0 Grêmio. Eu vou de 1-0 pro Grêmio então. Uma vitória ali, um jogo truncado, mas o Grêmio vai sair com essa vitória. São Paulo e Internacional, um baita jogo de bola também. São Paulo apresentando um bom futebol e o Internacional mais ainda. Difícil esse jogo, né? No Morumbi, eu vou de empate 2-2, um jogo também com bastante gols. Eu vou de 1-1. 1-1. Eu vou de 2-1 Inter. 2-1 Internacional. Anota aí, coloca a sua opinião também, o que você acha dessa partida Cuiabá e Cruzeiro. Um gol de massacre do Cruzeiro, 3-0 para o Cruzeiro. Eu também vou nesse placar aí, 3-0. Cuiabá tá jogando muito mal. Eu vou de 2-0 Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro, unânime então, aí uma vitória maiúscula do Cruzeiro. Não decepciona a gente não, hein, Cruzeiro? Vamos com tudo, hein? E Criciúma e Atlético Paranaense para finalizar a rodada. Um jogo mais pro Atlético também, que só sobrou o Campeonato Brasileiro, mas que tá apertado, né? Não vem jogando bem, né? 1-1 aí. Eu vou de 1-1 também. E eu vou... Pode falar. O Criciúma vai estar jogando em casa, né? E falar em jogando em casa, você que quer comprar ou vender seu imóvel, nós temos aqui um especialista. É isso aí, a Toro Imobiliária, por enquanto, só aqui no Rio de Janeiro. Se você quer comprar ou vender o seu imóvel,
venha no que há de melhor para você e para sua casa. E se você precisar também, né, comprou a sua casa, precisa revitalizar o seu piso, principalmente se for taco, sinteco, é com o nosso amigo aqui na HC Sinteco. Você que tem seu taco, tábua corrida, deck e também o Parquet Paulista e quer fazer uma revitalização, entra no nosso direct que a gente vai estar explicando tudo para você sobre a HC Sinteco. A HC Sinteco que entende tudo de piso de madeira. E nós temos também, né, o Gilson, que hoje não está aqui conosco, mas por um bom motivo, o Tijucano Futebol Clube hoje disputando um campeonato aí, a garotada com a corda toda. Inclusive que agora o Rogério vai estar aí também. O Rogério também, projeto, isso aí, Rogério treinando Gonçalves. as crianças. Não só ajudando a gente aqui nos comentários, mas junto com o Tijucano Futebol Clube. Na próxima tem que estar lá junto no campeonato lá, hein, Rogério? Com certeza, trazendo aí. A Se vitória. você tem seu filho de 5 a 12 anos, vai ser bem cuidado lá, vai ter toda a estrutura de treinamento, além de ter um cuidado, uma responsabilidade. A gente vai ajudar a vocês aí dentro de casa no que for preciso, aqui que a gente poder dar uma força para se tornar uma grande pessoa. Exatamente. E nós teremos aqui então o Criciúma e Atlético Paranaense. Eu ainda não falei meu resultado. Eu vou em apoio total aos meus amigos catarinenses. 2-0 para o Criciúma. Vou contra tudo que eles falaram. 2-0. E vamos sair com essa vitória lá do Heriberto Russe. Caramba, isso aqui eu falei bonito agora, hein? Fui lá num alemão bacana agora. 2-0 para o Criciúma. Meus amigos, um grande abraço para vocês. Arena do Gol TV no Campeonato Brasileiro 2024. Um grande abraço e um golaço para vocês.